Olá, meninos, tudo bem? Espero que esteja tudo legal. E aí, pela milésima vez, gravando esse vídeo, uma forma de ajudar, de incentivar, a gente vai ter hoje o nosso quadro Primeira Conversa Literária. Essa primeira conversa literária, eu escolhi a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma obra que eu já pedi que vocês lessem, é uma obra que o Enem vai exigir, que está lá na lista do SSA, então por que não ler, né? Então, Os Sertões, de Euclides da Cunha, é considerado um best-seller, uma obra indispensável que precisa ser lida, assim como os Lusíadas, de Camões. E tudo isso é comparado aos Sertões, então, para você entender o quanto ela é importante, certo? Aquela velha mexida no cabelo, já amarrando. Vamos lá para a nossa conversa. Então, não precisa ser tão formal, né? Já que ela é uma conversa. Mesmo conversando sozinha, né? Mas ela é uma conversa. Então, vamos lá. A obra de Euclides da Cunha, tão importante para a literatura, ela vai ser importante por quê? Primeiro, ela é uma obra pré-modernista. É uma obra que, de certa maneira, vem com uma ruptura, porque o cenário é outro, a linguagem é outra, os ideais são outros. Não outros no sentido de ser diferente, mas outros no sentido de acrescentar discussões novas. E é uma obra extremamente crítica, reflexiva, né? E uma obra que é uma obra histórica por se registrar uma guerra, né? Um conflito social. Então, primeiramente ele é histórico e depois ele é literário. Então, Euclides já era jornalista, então foi contratado no Jornal de São Paulo para ir cobrir essa guerra na Bahia, certo? Então, tem como principal líder religioso, protagonista da história, Antônio Conselheiro. Então, era uma guerra social, né, de conflitos entre os militares e entre a parte religiosa, os ideais religiosos, e esses conflitos ele registrou na obra, né? Ele fez todo esse retrato na obra. Então, é uma obra de aproximadamente 630 páginas e dividida em 3 partes, certo? É uma obra de uma linguagem crítica, como eu já coloquei, e científica, né? Ela vai ser científica porque ele é muito realista, né, no que ele descreve, mas também porque ele tenta fazer com que o leitor ele fique um pouco reflexivo a respeito do ufanismo exagerado que tinha nessa época, né? Essa questão da pátria, acima de tudo, dos ideais de pátria, que tinha que defender a pátria, acima de tudo, morrer pela pátria. Então, aí ele vem discutindo essas questões, né? Até que ponto vale a pena morrer, né? Ou passar a vida preso, às vezes, por esses ideais. Então, a gente vem de personagens, né? A literatura até aí vem de personagens já bem pragmáticos. Então, você tinha o índio como herói, você tinha o negro como um trabalhador. E aí, Euclides da Cunha vem com Os Sertões aí mostrando esse homem real, esse homem da real, né? Esse homem que tem conflitos pessoais, esse homem que nem sempre está tão satisfeito com essa sociedade, né? Mas que luta, um homem de luta, certo? Então, a obra ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a terra, onde ele descreve o local, né? Então, ele vai, nessa primeira parte do local, ele faz toda a parte geográfica, certo? Então, tudo que for geográfico tem nessa parte. Então, como era a questão do relevo, quais eram as características do solo, tudo aquilo, a vegetação que se tinha. Então, tudo que é voltado ao solo, ao local, é nessa parte. O segundo capítulo, ele vai falar sobre o homem. E aí entra a parte da antropologia, da sociologia,
Então ele vai descrever esse homem. Quem era esse sertanejo? Quais eram as características dele? Como ele se comportava? Quais eram os seus ideais? O que era que ele defendia? Quais eram os seus sofrimentos? Quais eram as suas lutas? Então ele faz isso no segundo capítulo. O que movia esse sertanejo? O que mantinha ele vivo diante daquele cenário todinho? O que era que mantinha ele vivo? Qual era a sua fé? Qual era a sua crença? O que era que ele defendia? Então isso acontece no primeiro capítulo. No terceiro capítulo, aí você tem a luta. Aí, de fato, lá no Arraial, a gente vai ter a questão do conflito. Né? Então, a guerra de si, a guerra de corpos. Né? Muita gente morreu. E aí vem a discussão. O corpo padeceu, morreu, mas até que ponto esse sertanejo ele era vivo? Então, esse pensamento linear, vocês querem dizer a palavra que saiu, né? Então, esse pensamento linear dele. Então, o que é que ele defende? Uma guerra de corpos, de luta, de armas, para ela poder acontecer. Primeiro, ela aconteceu aqui. Houve um conflito de ideias. Né? Então, para esse conflito de ideias, ele descreve. Então, ele coloca como era esse local em que esse homem vivia. Quais eram, quem era esse homem, o que é preciso saber dele. E no último, o conflito de fato, né? O conflito de corpos, de ideais, ferrenho, né? Ou você era militar, ou você era religioso, quais eram, era Antônio Conselheiro, era militar, e aí muita gente morreu. Certo? Então, é mais ou menos isso. É indispensável a leitura dos Sertões, por ser pré-modernista, por ser de Euclides da Cunha, por ter uma linguagem muito boa de se entender, por ser uma aula de história, de sociologia, de geografia, de língua portuguesa. É uma obra completa. É tanto que é um best-seller. Na obra, tem uma frase dele muito legal, que ele diz assim: o sertanejo, ele é antes de tudo um forte. Foi o que ele quis dizer, hein? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele quis dizer não. Ele disse, quando ele conheceu lá no primeiro capítulo a terra e o lugar, no segundo capítulo, que não é o capítulo, é a parte, na primeira parte, quando ele conheceu esse lugar, na segunda parte, quando ele conheceu esse homem, e na terceira parte, quando ele viu o conflito desse homem. Ele disse, o sertanejo, antes de tudo, ele é um forte. Ele é um forte porque, apesar de tudo, ele acredita, ele continua, ele luta, porque pode ter tudo, mas ele é um forte. Sua mãe é uma sertaneja forte, seu pai é um sertanejo forte, você é um sertanejo forte. Nós somos representados nos sertões do Rio da Cunha, não na Guerra do Canudos, não, mas nas guerras diárias. Então eu me sinto parte dos sertões, quando ele diz, o sertanejo ele é antes de tudo forte, porque nós somos. Então esse sertanejo forte, ele vai vencer a mente, ele vai vencer esse vírus que vem tentando destruir tudo, ele vai lutar por a formatura dele e ele vai vencer. Sabe por quê?